quando a gente falou de começar essa conversa, a minha grande intenção era convencer mulheres que estão assistindo a também entrar nesse meio. A gente já ouviu diversas frases do tipo, mas você tem coragem de ir lá sozinha? Mas você não tá com medo? E eu queria puxar uma coisa que a Rani falou que foi tão legal, que às vezes a gente não recebe o apoio do igual, É. mas a pessoa que tá no nosso subordinado ou que tá ali numa posição diferente da nossa, gente como a gente encontra situações, a gente encontra né, acolhimento e recebimento disso. Então, assim, é interessante que, num primeiro momento, quando você, mulher, passa na obra e recebe um fio-fio, ou você pensa que você vai entrar numa obra e vai ficar com tanto de homem, sinceramente, foram as pessoas que mais me respeitaram na minha trajetória. Mais me respeitaram. A partir do momento que você sabe se posicionar, a partir do momento que você consegue se conectar, não é conversando mais polidamente, às vezes é conversando na mesma linguagem, encontrando coisas em comum, ouvindo mais do que falando, você recebe muito respeito. E isso é muito importante. E assim, de primeira, acho que foi essas também as ferramentas que eu usei, que é esse posicionamento mais igualitário, e ao mesmo tempo tentando manter um pouco a autoridade, vestindo de uma forma elegante, me posicionando com cuidado. E aí você falou sobre uma coisa que eu acho que hoje, como gestoras, a gente enfrenta diariamente, que é entrar numa sala cheia de gente que não está pronta para te ouvir. É verdade. Hoje, assim, no Qualitab, como nós, né, entregamos uma ferramenta para construção civil, para engenharia civil. Então, geralmente, nas reuniões, né, que a gente faz com clientes e nas reuniões estratégicas, geralmente é uma sala, ainda tem começado um movimento para mudar, mas geralmente é uma sala que tem mais homens. Então, já tiveram várias reuniões onde eu participei, em que, quando o assunto chega numa parte mais técnica, os olhares se voltam para os homens, né? Mas, de certa forma, isso me ensinou algumas coisas, né? Então, existem alguns aprendizados que vêm dessa dificuldade. Dificuldade que poderia não existir, né? E que talvez a gente, caminhando e construindo esse caminho, próximas gerações não passem pelo mesmo. Sim. Mas o principal aprendizado é esse. Esteja muito bem alinhada, esteja muito bem informada sobre os temas, né? Sobre os assuntos para que você consiga se posicionar. Então, comigo, eu tive uma reunião específica logo no início da minha carreira no Qualitab ainda, lá dentro das operações, né? Trabalhando de forma mais operacional, em que uma reunião eu não conseguia falar. Quando chegava na parte mais técnica, eu não conseguia falar. Não porque você não conseguia fisicamente, não, mas iam te bloqueando, exatamente, né? Exato. A gente sabe esse processo. E aí, o Rafa, que é nosso CEO, né, no Qualitab, estava comigo dentro dessa reunião. E aí, em um determinado momento, ele fez uma intervenção que, assim, foi a intervenção da minha vida, o aprendizado da minha vida a partir dali. Ele falou para o cliente, né, olha, ela é engenheira, você não precisa falar isso, ela sabe. Uhum. E aí, assim, eu retomei, né, a conversa e aí falei o que precisava ser dito. E no final da reunião, a gente sempre comenta, né, e tudo, e ele falou comigo, olha, você nunca mais deixa ninguém te ensinar a fazer seu trabalho. Uhum. Você está aqui por um motivo. E você é engenheira, então ninguém tem que te ensinar a ser engenheira. E a partir desse dia, desse aprendizado, a minha postura mudou completamente nesse tipo de situação. Sim. Então, foi a partir dali que eu comecei a me posicionar melhor. Eu sempre soube que eu sabia, mas existia uma insegurança mesmo, assim, nesse início, sabe? Então, foi muito legal para mim. Não sei se você teve alguma experiência do tipo. Eu entendo demais, assim. E que sorte a gente ter o Rafa para poder ter te dado esse toque, né? E, assim, falando também da Tech Planner,
obviamente, é uma empresa que enxerga esse potencial em nós mulheres, tanto que estamos em cargos importantes, Sim. né? Nós trabalhamos no mesmo grupo, né? No mesmo grupo, exato. Chefes diferentes, mas o mesmo grupo que compartilha da mesma mentalidade e cultura. Então, a gente pode ver que há um empoderamento da equipe. E é interessante você falar, porque falando um pouco sobre o que é esse bloqueio da mulher dentro da reunião, né? Não é nada muito significativo. É você falar e não olharem para você. É quando forem dirigir a equipe, olharem para uma outra pessoa, mesmo sabendo que você é a gestora. É esses micro cancelamentos que vai te reduzindo. E aí eu queria falar também sobre algumas técnicas que eu aprendi. Assim, a gente tem que saber 5 vezes mais. E qualquer brecha que você tiver, mostra. O cara falar assim, essa obra é de 120 milhões. Você fala, 118, nananana. É significativo? Não, mas só para mostrar que eu estou por dentro, que eu sei, que você não está falando com qualquer pessoa. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente já começa a ganhando voz. A ganhando voz não é nem corrigir a pessoa, é ser mais específico. Às vezes trazer um contra... Ou, às vezes você está vendo que a pessoa vai chegar numa conclusão. Aí você chega antes e fala assim, por isso que a gente faz isso, isso e isso, né? E a pessoa vai te entender. Então, né, na internet, o termo em inglês é mansplaining. E, assim, para a gente bloquear isso, essa foi a ferramenta que eu usei, eu acho muito importante. E não se deixar abalar com alguém que não olha para você, alguém que não te dá voz, porque a voz é sua, né? Ninguém pode te tirar. E se você está numa posição que não só a sua empresa reconhece, como acredita em você, como tem toda uma equipe, né, atrás de você, você é a voz final. Você não pode se deixar diminuir por um ou outro que vai tentar desacreditar de você ou tentar te tirar daquele posicionamento. Então, isso é muito importante. Porque outra questão que a gente passa muito nesse meio, assistindo outras mulheres, é vendo que elas não reconhecem isso. Exatamente. E, inclusive, nesse dia, apesar de ter ficado um pouco incomodada, eu aceitei o meu lugar de aprendiz ali, vamos dizer. E você não era, né? E eu não era. E hoje, essa é uma missão muito importante que eu acho que a gente tem que tomar para si, né? Nós que estamos em cargos de liderança, que é ensinar a entender. Hoje é mais fácil de identificar um mansplaining ou qualquer tipo de intervenção que está acontecendo ali pelo simples fato de você não ser um homem, né? Então, assim, não tem muita explicação. Como você disse, é de forma muito sutil, então não é escancarado. Pode acontecer, existem ainda. Mas tem que ter coragem. Né? Mas tem que ter coragem, exatamente. Quero ver o homem vai fazer isso comigo. Pois é. É verdade. Existem os que façam, mas não gostaria de ser eles depois. Exatamente. Queria deixar um recado para vocês, que hoje ficou muito claro que a liderança não se constrói sozinha. Ela se constrói em troca, em processo, em aprendizado contínuo. E se a gente quer uma construção civil mais forte, mais técnica e mais humana, essa conversa não pode terminar aqui. E é por isso que estamos lançando a nossa comunidade, um espaço pensado para profissionais da construção que querem evoluir como líderes, trocar experiências reais e discutir os desafios do setor com maturidade e visão de futuro. Seja bem-vindo!